Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Os jogadores do Corinthians ganharam folga neste domingo e já se reapresentam amanhã, aí sim, pensando no jogo contra o Fluminense, quinta-feira, no Rio de Janeiro. Tem atacante no timão, ganhando moral com o Vanderlei Luxemburgo, inclusive, já pintou num possível time como titular. E os reforços para 2024? Teremos. Veja quais são os nomes que agradam ao técnico Mano Menezes para a sequência da temporada 2024. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste domingão, dia 15 de outubro, e a gente começa falando sobre os treinamentos que se encerraram ontem, né? Ontem em 2 períodos. Hoje, os jogadores ganharam o domingo de folga, passam com a família, descansam e já se reapresentam nesta segunda-feira, aí sim, já pensando no jogo contra o Fluminense, na próxima quinta, no Rio de Janeiro. Jogo importante, jogo difícil para o Corinthians em termos de tabela, em termos de campeonato brasileiro. O Corinthians precisa vencer no Rio de Janeiro para poder melhorar aí a sua situação dentro do Brasileirão. E o Mano aproveitou bem esses dias de data FIFA para principalmente resgatar alguns jogadores que vinham tendo pouca oportunidade ou quase nenhuma oportunidade com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Um deles, Ángel Romero. O Romero, né, o paraguaio Romero, com o Vanderlei Luxemburgo, tinha perdido muito espaço, praticamente não tinha sido aproveitado pelo treinador em quase nenhuma das partidas que fez. Só para você ter uma ideia, o Romero, durante o período do Vanderlei Luxemburgo, ele atuou em 2 partidas. Pouquíssimo, né? Muito pouco. Com 15 dias, isso em 5 meses, com 15 dias, aí com essa chegada do Mano Menezes, o Romero já tem participado dos jogos, inclusive como titular. Foi titular em 2 desses jogos. Contra o Flamengo, saiu do banco de reservas, foi para o campo, foi para o jogo, e pintou, inclusive, como titular, um provável time do Corinthians aí para o jogo de quinta-feira. O Mano gosta do estilo Romero, ele já conhece o Romero, e o Romero tem trabalhado muito bem nos treinamentos, cresceu bastante de produção, e desde a saída do Roger Guedes, o Corinthians não encontra ali um atacante pelo lado esquerdo, um jogador que possa fazer essa função de forma sequencial, de forma mais definitiva, né? O Corinthians mudou muito, testou vários jogadores ali pelo lado esquerdo e nenhum se firmou, nenhum conseguiu manter uma sequência. E o Romero tem conseguido, pelo menos nos treinamentos e nesses últimos 15 dias com o Mano Menezes, ganhar um espaço. Isso é importante porque, claro, não teremos nenhum reforço até o final desta temporada, todas as janelas estão fechadas e o Mano precisa fazer com que os jogadores que eram pouco aproveitados retomem pelo menos um lugar no clube, pelo menos fiquem mais à disposição. Então, o Romero tem sido esse cara, tem tido muita moral com o Mano Menezes, principalmente pelo desempenho que vem demonstrando nos treinamentos e nas partidas em que tem entrado. Tem muita disposição, tem muita vontade. Claro que não é mais aquele Romero da primeira passagem, mas é um jogador ainda que contribui bastante em termos de entrega. Isso é importante. Muitas vezes o jogador não tem nem a qualidade técnica tão apurada, mas também entrou contra o Flamengo,
o Mano elogiou o Felipe Augusto. Então são jogadores que começam a reconquistar espaço, vão ganhando confiança, assim como o Cantillo, que com o Vanderlei também não tinha a menor oportunidade, estava até praticamente treinando separado em algumas vezes, não era relacionado, está tendo espaço, já foi titular com o Mano. Então, alguns atletas, Rafael Ramos é outro que tem tido oportunidade, também pintou como um provável titular, pelo menos no esboço feito pelo Mano Menezes, tá? O time, lógico que não conta com todos os jogadores à disposição, tem o Rojas que está na seleção paraguaia, tem o Bruno Mendes na seleção uruguaia, o Guilherme Biro na seleção brasileira, né, na Pan-Americana. Então, são jogadores que podem ficar à disposição ali do Mano, mas que vem retomando pelo menos um espaço e tendo um pouco mais de oportunidade com o treinador para a sequência desse ano de 2023. Quero saber a sua opinião, o que você acha sobre o Romero? Você acha que merece uma chance como titular e ter uma sequência? Vamos só lembrar que não tem muitas opções. Aproveita o espaço e comenta aí. Bom, e reforços para a temporada 2024, pessoal? Claro que ainda é muito cedo, porque temos uma eleição daqui a um mês praticamente, um pouquinho mais de um mês, né? 30 dias, 35 dias aí aproximadamente. E aí sim é que serão definidos de fato os reforços. Mas claro que enquanto o Duílio for presidente, até 31 de dezembro, ele é que define, ele é que tem o poder de contratar ou não. Mano Menezes não tem falado e não vai falar publicamente, até porque tem um elenco nas mãos, até porque precisa desses jogadores que estão aí para a sequência da temporada. Mas ele já vem fazendo um planejamento, ele já vem indicando alguns nomes, pelo menos nomes que o agradam. O Cifute, do Corinthians, tem trabalhado em cima desses nomes, tem apresentado para o Vanderlei algumas possibilidades, tá? E aí, claro, a gente vai voltar a falar sobre lateral esquerda. Dois nomes que agradam bastante o técnico do Timão, tá? Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, tem 26 anos de idade, né? Ele pertence ao Cruzeiro. E o Marlon, só para você ter uma ideia, né? O Marlon ele chegou ao Cruzeiro para substituir o Matheus Bidu, que veio para o Corinthians. Ele foi contratado para repor a saída do Matheus Bidu no Cruzeiro. Tem 26 anos, como eu falei. Na temporada, é um jogador que tem atuado bastante, é titular absoluto, são 28 jogos nessa temporada pelo Cruzeiro, 2 gols marcados, 3 assistências. Teve passagens em 2021, 2022 pelo Fluminense, teve uma rápida passagem pelo futebol da Turquia e agora é um jogador bastante observado pela comissão técnica do Corinthians e pelo Cifute do Timão, tá? Outro é o Montiel, tá? O Montiel é um jogador que atua pelo Argentino Júnior, tá? Um jogador de 22 anos, né? Santiago Montiel, 22 anos de idade, bastante jovem esse, bom jogador, atuou contra o Corinthians, inclusive, ele deu uma assistência, né, contra o Corinthians, aquele jogo na Neoquímica Arena, e é um jogador que tem sido bastante observado também, bem mais jovem, 22 anos e com muito potencial. Esses dois jogadores estão sendo monitorados pelo Corinthians, claro que não há proposta, claro que não há ainda nenhuma conversa adiantada, mas são nomes que já despertam o interesse do treinador e também da diretoria. Você gosta das possibilidades, tanto de Montiel como do Marlon do Cruzeiro? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E ainda sobre reforços na temporada 2024, quais os nomes que agradam ao treinador? A gente tem visto vários nomes aí, como por exemplo do Eric Meza, lateral direito, que atua pelo Colón da Argentina, nomes que o Corinthians vem buscando informações e pesquisando ali para saber a possibilidade ou não
desses atletas defenderem o Corinthians na próxima temporada. É claro, nomes vão surgir, né? Nomes vão aparecer a todo momento. A gente já falou aqui sobre o Álvaro Barreal também, que joga no Cincinnati dos Estados Unidos. Tem nomes como o do Ivan Tapia, que é um meia ofensivo muito bom, jogador de 24 anos, que atua pelo Barracas da Argentina. Todos os nomes que vão surgindo e vão fazendo parte ali daquele monitoramento. Esses nomes, de fato, agradam a comissão técnica, são nomes que, repito, não estão sendo negociados, mas são possibilidades para que reforcem o timão em 2024. O Mano deixou muito claro que ainda não é hora de falar sobre isso, que depende, claro, desses atletas que estão aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Mano garante que esse time voltará muito melhor agora após a data FIFA, mas claro que o Corinthians precisa de reforços e principalmente nas laterais. Também acho que precisa muito no meio-campo e na frente, né? O Corinthians precisa também de bons atacantes, de bons jogadores. E quando eu falo até de um jogador rápido, um jogador de frente, né? Aí a gente lembra do Álvaro Barreal, esse jogador que é argentino, que está jogando no Cincinnati, lá nos Estados Unidos, pela Liga de Futebol dos Estados Unidos, tá bom? Tem 33 jogos na temporada, 5 gols marcados, 6 assistências. É um cara jovem, 23 anos de idade, um valor de mercado aproximadamente de 4,5 milhões de euros. Então o Corinthians está de olho, está monitorando esses atletas para a próxima temporada. Algum desses nomes te agrada? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Mais tarde a gente volta com mais informações do Corinthians neste domingo de folga para os atletas. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um excelente domingo. Até mais tarde. Tchau.